gente! Esse é o nosso primeiro momento, abertura de portas pra gente do nosso espaço Mulheres Fortalecem Mulheres. E óbvio, eu falei já, citei aqui que eu queria trazer a minha mãe. Ela está aqui, a mulher essencial na minha vida, das mulheres que eu falei, né, no nosso primeiro vídeo. Quando a gente tem o apoio de alguém que nos fortalece, alguém que nos relembra o nosso poder, a nossa força, a nossa capacidade na minha vida, com certeza é a minha mãe. Por isso que eu fiz questão de trazer ela aqui como primeira para falar e contar a sua história. Mas se apresente. Olá, meu nome é Sheila Lopes Ferreira, sou a mãe da Karina, tenho mais 3 filhos, tenho 54 anos e sou eu. Mãe, conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória, como você chegou aqui. Bom, eu me casei muito cedo, me casei com 18 anos, fui mãe cedo da Karina, depois eu tive mais 3 filhos. Não foi fácil, não foi tudo lindo, não foi tudo maravilhoso, claro, teve os momentos bons, mas eu tive muitos desafios. Primeiro, por casar muito cedo, eu não sabia o que era um casamento, eu não sabia o que era uma maternidade e foram grandes desafios que eu venci, foi bem difícil. Com os filhos, ficou difícil, eu não terminei os estudos quando eu me casei, eu não tinha terminado, concluído. Aí, depois que eu tive os filhos, eu tentei voltar a estudar uma vez, também não consegui, porque eu tinha as crianças pequenas, tive que parar novamente. Aí, depois de 21 anos, veio o divórcio, e aí foi quando eu consegui começar a despertar para reorganizar a minha vida e pensar um pouco em mim. Aí eu voltei a estudar, concluí meus estudos, aí também fui vó, e sempre sendo mãe, porque às vezes a gente deixa de ser esposa, mas a gente sempre, para a vida toda a gente vai ser mãe. E eu sempre também fui autônoma, trabalhei, ser autônoma também é mulher, né? Ser autônoma no Brasil é bem difícil, é complicado, mas eu venci também esse desafio e sou autônoma até hoje. Trabalho com artes e agora eu estou em formação de psicoterapeuta. E do seu casamento, quais foram os maiores desafios? Bom, o primeiro grande desafio foi lidar com os ciúmes, né? A gente fala os ciúmes, mas é a possessão da pessoa. Eu era muito reprimida, eu não podia escolher uma roupa para vestir, eu não tinha autonomia para sair, eu não poderia ter assim muitas amigas, né? Era bem restrito. Então ele me podava muito. E eu, né, na falta de conhecimento, às vezes até de amor próprio, eu ia aceitando essa situação. Teve momentos bem complicados porque eu precisava trabalhar para ajudar na criação dos filhos. Era necessário a parte financeira, mas era complicado por causa dos ciúmes. Então eu cheguei a passar pela situação do quê? Eu poderia ministrar aulas de artesanato só para mulheres, né? Ele falou, olha, você não vai dar aula para homens. E aí foi quando uma das primeiras coisas que eu bati de frente no relacionamento foi isso. Eu falei, não, o dinheiro da mulher é o mesmo do dinheiro do homem, então não tem por que eu não dar aula para homem, eu vou dar aula para homem. E eu enfrentei a situação, não foi fácil, mas depois ele acabou aceitando, né? Porque eu só estava ali para dar aula. E foi um dos primeiros grandes desafios. Depois também eu estava trabalhando, tive um problema no trabalho, porque ele presenciou um homem fazer um elogio para mim, somente um elogio. O que aconteceu? Ele me impôs, falou, olha, ou você sai do trabalho ou a gente vai se separar. E a gente vem numa crença do quê? Que casamento é um só, que casamento é para sempre, e muitas vezes a gente acha que a gente não vai ser amada por outro, ou que a gente se acostumou com aquela vida de casada, com aquela família, aquilo que a gente queria, e a gente vai aceitando essas podas da vida da gente, a gente vai deixando de viver o eu para viver aquela situação do casamento, mesmo estando infeliz, né? E eu precisava fechar uns contratos num banco, e eu cheguei a trabalhar escondido, com o apoio da minha mãe. A minha mãe
me ajudava. Só uma observação, outra mulher. Minha mãe. Outra mulher. A gente está sempre rodeados de mulheres que nos ajudam, mesmo que seja numa situação dessa, né? Era para ajudar a esconder uma situação que não deveria nem ser escondida, mas a mulher que ajudou também. Aonde eu não estava fazendo nada de errado. E minha mãe foi uma mulher muito importante na minha vida, ela sempre me ajudou muito e trouxe muitas coisas que ela me passou sobre casamento, que trazia sofrimento para a mulher, mas que ela aprendeu daquela maneira, ela aprendeu aquilo e me ensinou. Hoje eu entendo que era o que ela tinha para dar para mim, não é? E tudo bem, e eu tive que trabalhar escondido para cumprir os contratos, também porque eu precisava daquela parte financeira para quê? Para os filhos, para a escola, para o alimento, para o remédio. E foram essas fases bem difíceis no relacionamento. Esses ciúmes que a pessoa tem um ciúme que você não deixa você viver, prende você dentro de casa, ou se você sai numa festa, você chega, você tem que sentar e ficar quieta, você não pode dançar. Eu sempre fui uma pessoa muito alegre e fui reprimida. Durante o tempo que eu fui casada, eu fui, hoje não mais, mas eu fui bem reprimida, porque às vezes eu tinha vontade de dançar, não podia, às vezes eu queria me comunicar, não podia, eu sou bem comunicativa. Por quê? Porque eu sabia que depois eu ia chegar em casa e eu ia ter problema de discussão, de briga, e eu não queria aquilo pra mim, eu me anulava. Só um adendo sobre isso, né, sobre esse comportamento de controle da mulher, de podar a mulher, de não permitir algumas coisas, consumindo conteúdo feminista, vendo outras mulheres, né? A Manuela Xavier, por exemplo, que é uma mulher que eu sigo muito na internet, ela fala muito sobre isso, e outras mulheres também que falam sobre essa questão do ciúme do homem. Eu gostaria muito de pontuar aqui que, geralmente, esse comportamento do homem de segurar a mulher, às vezes nem é só sobre a posse em cima dela, mas às vezes é o reconhecimento que o homem tem que ele não é suficiente para ela, que ele não faz o que é possível pelo casamento, pelo relacionamento, ele não tem a força que ela tem, ele não tem a capacidade que ela tem, ele não tem a inteligência, ou seja, o que for que ela tem, e o receio desse homem é que ela descubra isso passando pelos espaços, conhecendo outras pessoas. Que aí ele chega a concluir, o medo desse homem, e isso na verdade é uma forma coletiva, isso não é um comportamento individual, é um comportamento que se reproduz na sociedade. O homem, ele tem medo da mulher constatar o que ele já sabe, ele não é suficiente para ela. Então, o que é interessante? Ela se manter ali, né? Ela não sair, ela não ter a possibilidade de expansão para que ela não descubra o que o homem já sabe. Ele não é bom o suficiente para ela. E ao invés dos homens, eu já inclusive escrevi isso num texto meu aqui, ao invés dos homens correrem atrás do prejuízo, de dizer, não, que mulher incrível, que mulher foda, eu vou crescer também, quero, né, me igualar a ela, quero ser incrível também, quero ser comunicativo, quero, né, passar pelos espaços como essa mulher faz, para crescer junto. Não, ele prefere diminuí-la, ele prefere podar, como é a expressão que minha mãe usou, para poder ela se manter ali, né, no nível dele, digamos. Ela ter que se diminuir. E as mulheres fazem esse movimento. Eu já fiz esse movimento, a minha mãe já fez esse movimento, em nome do relacionamento, em nome de manter a paz no relacionamento. Então, mulheres, se vocês estão se sentindo de alguma forma no relacionamento podadas, diminuídas, sem valor, liga o alerta. Liga o alerta, porque aí tem alguma coisa que a gente precisa repensar nessa relação. Mas, quero te fazer uma pergunta, mãe. Se fosse para você dar um conselho para Sheila de 18 anos, o que você falaria para ela? Olha, se eu encontrasse a Sheila hoje, como tem aí as filmagens, os vídeos de uma mulher se encontrando em idades diferentes, eu diria para Sheila assim, com 18 anos, olha, foca em você, vai estudar. Você não precisa do amor do outro para ser feliz, você precisa do seu amor. Você precisa se amar, você precisa se conhecer.
Porque quando você se amar, você se conhecer, estudar, buscar conhecimento, viajar, ser feliz, a pessoa que chegar na sua vida, ela vai chegar para somar na sua vida. Porque muitas mulheres acham que só são felizes se elas tiverem uma pessoa do lado, mesmo que essa pessoa traga uma situação que não é saudável, que não é feliz. Mas ela acha que ela só vai ser feliz se ela tiver aquela pessoa do lado dela. E a gente precisa, como a Karina fala, ligar esse alerta, que a gente tem que ser feliz por nós, porque nós somos tão fortes, nós lutamos. Por que nós não vamos conseguir ser felizes estando, conosco, vivendo o nosso eu, tendo aquele momento só seu? Hoje eu tô solteira e todo o tempo da minha vida eu dedico agora para estudar, para o meu trabalho e para os meus filhos. E assim, eu acredito que eu estou vivendo a melhor fase da minha vida, porque agora eu estou me conhecendo, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu preciso para ser feliz. Maravilhosa! E agora, para a gente encerrar, que conselho que você dá para as mulheres que estão nos assistindo? Olha, o conselho é dentro disso que eu falei. Busque se conhecer. Busque a verdade, porque às vezes nós nos sabotamos. A gente não tá feliz, mas a gente finge que tá, pra ficar naquela situação, naquela zona de conforto que não é um conforto, é ruim. E às vezes a gente vai dormir, chora no travesseiro, no outro dia acorda, põe um batom, vai trabalhar, ou vai cuidar dos filhos, ou vai cuidar da casa, e a vida vai passando, e o tempo vai passando. E a gente vai perdendo esse tempo nosso, pra nós. E tá tudo bem se você chegar no seu marido, no seu namorado, no seu noivo e falar: não tô bem, eu não tô feliz. Vamos conversar, vamos resolver isso, porque eu preciso estar bem. É o eu. Sem ser egoísta, sempre pensando no outro, porque a partir do momento que você chama para conversar, você não está sendo egoísta, você está pensando no outro. O conselho que eu dou para todas as mulheres é esse: se conheça, se busque, pense o que eu quero, o que eu gosto, se isso tá bom para mim, se não tá bom para mim, se eu tô feliz nessa situação que está acontecendo. E não se preocupem com o que o outro vai pensar. Porque o outro não tem nada a ver com você. O outro é o outro. O outro, seu marido, o seu vizinho, a sua mãe, ou o seu pai. Não, é você. É você. É você com você. Esse é o conselho que eu dou. Busque se conhecer. E se você começar a se conhecer e ver que você sentir e ver que você está doente, busque ajuda. Busque conversar. Busque conversar com outras mulheres, com pessoas que são exemplos para você, que você gosta, que você admira. Porque a partir do momento que a gente perde a admiração, pode ser pelo marido, pelo namorado, pelo noivo ou pelo filho, a relação está doente. Porque nós precisamos admirar o outro. Nós precisamos estar do lado das pessoas que nós admiramos, que somam na vida da gente. Então, busque se conhecer. Esse é o meu conselho. É isso, gente. Esse foi o nosso primeiro momento, nosso primeiro espaço, nossa primeira troca do Mulheres Fortalecem Mulheres, com essa mulher que sempre me fortaleceu, me apoiou na minha vida. E eu espero que vocês gostem desse primeiro vídeo. Eu tenho aí a ideia de muitas coisas, muitas pessoas que querem participar, trazer suas histórias, suas vivências. Então, enfim, nos acompanhem que vem mais coisas por aí. Muito obrigada!